Muito boa noite a todos, a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR são desenvolvidos pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, como sempre em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia, que é um portal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e que ambos são também retransmissores de nossas atividades. Hoje nós vamos abordar o tema da reforma tributária, né? A reforma tributária teve início de tramitação ainda em 2019, no formato de uma emenda constitucional, que era a PEC 45 de 2019. Essa PEC tramitou e foi aprovada no ano passado, se transformando na emenda constitucional 132 de 2023, e aprovada a PEC, que trata de uma das fases do desenvolvimento da reforma tributária que está sendo tramitada no Congresso. Surgiu um projeto de lei complementar, PLP 68 de 2024, que desenvolve a regulamentação, né, da PEC 132. Esse projeto de lei complementar foi aprovado agora há uma semana atrás, aprovado na Câmara. Ele ainda está sendo dirigido para o Senado, onde ele pode sofrer algum tipo de alteração, e, havendo alterações, ele volta para a Câmara. E nós hoje vamos conversar um pouco sobre o estado da arte, sobre as perspectivas que estão colocadas na tramitação da emenda constitucional, mas principalmente conversar sobre as implicações dessa reforma, da maneira como ela está sendo desenvolvida, no que tange a seus impactos sociais, seus impactos econômicos, seus impactos fiscais, né? Seus impactos federativos, na medida em que você tem mudanças importantes no sistema de tributação, inclusive agregando vários dos tributos de caráter federal, estadual e municipal, criando processos de distribuição federativa desses recursos, deixando de tributar vários desses tributos, deixando de ter incidência na origem, né, no local de origem, e passando a ter incidência no local de destino da tributação, enfim. A ideia hoje aqui é nós entendermos um pouco esse quadro, mas discutirmos que esse quadro está formado em cima de uma primeira fase da reforma tributária. A reforma tributária não incidiu, ou incidiu de maneira muito, muito pequena no tema da justiça fiscal, enfim. Tem previsto uma outra etapa da reforma tributária, que com certeza terá muito mais dificuldade política de tramitação do que esta, né? E essa é a ideia da atividade de hoje. Nós contaremos com a participação nessa atividade de hoje do Nelson Machado. O Nelson Machado foi ministro da Previdência, foi também secretário executivo, né, do Ministério da Fazenda, e o Nelson Machado é diretor do Instituto, aliás, não chama Instituto, chama Centro de Cidadania Fiscal, que é onde se desenhou, né, a minuta original que deu origem à PEC 45 de 2019. Então, eu já quero agradecer muito a participação do Nelson, quero agradecer a participação de vários companheiros aqui que são da área de finanças públicas. Estão aqui presentes o Chico Vignoli, que já foi secretário de Finanças, o Francisco Fúncia, que é hoje secretário de Finanças, está presente também o, o Rubens, né, que é da área de finanças, o Cláudio Graziano, que também é da área de finanças, já foi secretário, trabalhou com finanças na lógica estadual, né, no Rio Grande do Sul.
Enfim, eu queria agradecer muito a participação, inclusive porque sua participação deve enriquecer o debate que a gente vai fazer. E já queria, então, passar para o nosso diretor, o Ricardo Gutermann, para as boas-vindas aos nossos participantes. E antes de passar para o Ricardo Gutermann, eu queria solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, canal Instituto AMSUR, que deem o seu like para amplificar a penetração do canal e, em tendo interesse em serem avisados ou avisadas das futuras atividades do Instituto no âmbito dos Diálogos AMSUR, que cliquem também no sininho. Ricardo, com você, por favor. Muito boa noite. Antes de mais nada, agradecer muito ao Nelson Machado ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema que está nas pautas nesse momento, depois de uma longa trajetória, uma muito longa trajetória, e não vou muito entrar na questão financeira pelo time que está aqui, que vai fazer muitas perguntas muito mais pertinentes do que as que eu seria capaz de fazer. Eu queria é, provocar o Nelson a falar um pouco da trajetória, principalmente no último período desse projeto, no seguinte sentido. De um lado, o projeto foi aprovado por 300 e tantos votos, ou seja, foi aprovado pela, pela bancada progressista e pela bancada do centro. Só não votou nele a bancada da direita, extrema-direita, digamos, né? Principalmente PL Novo e alguns agregados. E nessa mesma votação, a gente teve o processo inverso. Na questão das alíquotas diferenciadas, a, a bancada das armas conseguiu exatamente o inverso disso, como já aconteceu em muitas outras votações. Conseguiu isolar a bancada progressista e passar a ter uma alíquota padrão para as armas, quando a proposta era de entrar na alíquota do pecado. Assim, em outros setores também conseguiram a mesma coisa, por acordo, se não tivesse o acordo, a votação ia ser muito semelhante, ultraprocessados, etc. A partir daí, refletir um pouco quais são as perspectivas de avanço e de implementação, de fato, desse projeto, porque as elites, e é disso que se trata, resolveram, depois de praticamente décadas, validar essa proposta, que para alguns setores vai representar uma oneração, mesmo que ele mexa pouco com a desigualdade, como falou o Granado, mas vai representar uma oneração. Então, por que neste momento eles resolveram apoiar um projeto desse tipo? E, a partir daí, quais são as perspectivas de conseguir avançar, tanto na implementação desse projeto, que precisa ainda de mais de uma legislação ordinária, ainda que não está completa, e em outros projetos, principalmente, que sim mexeriam na desigualdade tributária, na regressividade dos impostos no Brasil, por exemplo, a questão de taxar lucros e dividendos, etc. A partir, se acompanhou muito esse processo, a partir daí, quais são as nossas perspectivas de avançar, se é que existem, né? Então, retorno para o Granado para a gente pensar também nessa questão mais política, além da questão econômica e de como isso vai impactar a economia do país. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou passar, então, já imediatamente para o Nelson, solicitando que, se possível, historie muito rapidamente o processo, né, que culminou com
com esse quadro e quais são também as perspectivas de continuidade do processo de sedimentação da reforma tributária. Lembrando que o tema reforma tributária é um tema que vem de maneira muito forte, sempre impactando governos e Congresso com expectativa de aprovação e tal, e há muito tempo que se tenta isso, e só agora que a gente teve, pela primeira vez, a aprovação de uma matéria que mexe com o tema. Nelson, com você, por favor. Primeiro, eu acho importante compreender o processo que ocorreu nesses últimos 10 anos, né? Porque se fala em reforma tributária do ICMS, do ISS, né? O Chicão acompanhou, o Rubão também acompanhou isso há muito tempo, nós participamos junto. É, o ICMS, o ISS são tributos inviáveis, né? E com o passar do tempo, eles foram se tornando cada vez mais disfuncional. O Brasil é praticamente o único país do mundo que separa a base para a incidência tributária em mercadoria e serviço. Essa é uma distinção do século passado, da economia industrial. Isso acabou. O que é serviço, o que é mercadoria, não se sabe mais direito, né? Hoje você leva uma impressorinha 3D para sua casa, imprime aquilo que você precisa, a pecinha que você precisa, o dente do dentista, imprime em casa, compra o software. Então, isso é mercadoria, isso é... Então, o sistema nosso de tributação estava e está muito disfuncional. E essa disfunção leva necessariamente à insegurança jurídica, leva necessariamente a custos adicionais para preparar, estudar a legislação, registrar, informar o fisco, recolher advogado. Então, o chamado custo de compliance é cada vez maior. E por que se está se falando disso de 30 anos para cá, por que agora, nesses últimos 10 anos, tem um projeto que deu certo, né? Bom, por que deu certo? Quer dizer, por que está dando certo, né? Ele está dando certo porque, primeiro, e vou falar, obviamente, do ponto de vista da onde eu estou colocado, que é o Centro de Cidadania Fiscal. Nós construímos esse centro para discutir a reforma tributária e está no nosso site. Nós somos financiados pelas maiores corporações do país. Uma de cada setor, não tem nenhuma de ser repetido e não tem nenhuma entidade, são empresas em si. Por que elas estão financiando a gente? Por que procuraram a gente? Porque disseram o seguinte: olha, lobby nós temos, recurso para interferir nós temos, pedir incentivo nós temos tudo. Nós só não temos um modelo que acabe com a guerra fiscal, acabe com a insegurança jurídica, onde nós temos hoje 700 a 800 bilhões de reais sendo disputados no judiciário e no sistema administrativo. As empresas não aguentam mais. Os advogados tributaristas dizem: gente, olha, eu não consigo, eu recebo investidor aqui, eu não consigo explicar como é que é o ICMS. E como é que é o ISS? Só o Rubão que explica, mas ele não explica para muita gente. Ele é bem seletivo quando ele explica, né, Rubão? Então, é impossível trabalhar nesse nosso sistema. Então, esse é o primeiro ponto, que acho que é o diagnóstico. O sistema está disfuncional, as empresas não suportam mais, e as administrações tributárias, idem. Dia desse, eu encontrei um amigo que no aeroporto, perguntei: e aí, o que você está fazendo? Eu aposentei. Falei: como, rapaz? Aposentou? Como é que você fala uma coisa dessa? Não, Machado, eu aposentei porque eu não entendo mais o ICMS. Quer dizer, um auditor fiscal com 35 anos de atuação diz: eu aposentei porque eu não entendo mais esse negócio. Não é possível, né? Então, esse eu acho que é um ponto relevante. Um ponto relevante é esse, é de que o sistema é disfuncional, ninguém aguenta mais. Chegou num ponto de ruptura. A guerra fiscal, em função da questão do imposto pertencer
uma parte é a origem, uma parte é o destino, alimentou uma guerra fiscal nos últimos 25, 30 anos, que fez com que a arrecadação recuasse, a arrecadação de todo mundo recuasse. É uma coisa impressionante, né? Porque ainda mais depois das últimas medidas, onde apareceu o chamado incentivo cola. Outro dia eu participei de um debate e a ex-secretária de governo falou, não, é um incentivo cola. Eu falei, que diabo que é incentivo cola? Não, Mato Grosso faz um incentivo, Goiás cola. Goiás faz um incentivo, Mato Grosso do Sul cola. Aí o outro, enfim, você vai só reproduzindo e complicando o sistema e diminuindo, enfraquecendo a arrecadação desses impostos. Então, o Centro de Cidadania Fiscal, quando começou a trabalhar para pensar o modelo, o primeiro grande trabalho que nós tivemos foi recortar a reforma, porque o sistema precisa inteiro de reforma. O imposto sobre o consumo precisa de reforma, PIS, COFINS, ICMS, ISS. O imposto de renda precisa de reforma. O imposto do IPTU precisa de reforma, porque é um desastre você conseguir atualizar uma planta genérica de valores. Chicão já viveu isso, o Rubão também já viveu isso. Então, o imposto sobre ITCMD, doações, é um problema, porque não era progressivo, porque não é claro a quem pertence a arrecadação quando o decujus mora no exterior, enfim, problema de toda ordem. Imposto de renda, idem, problema de toda ordem. Nós tivemos que recortar. Nós optamos por recortar naquele tributo que nós entendemos que era o mais complexo, que mais atrapalha o funcionamento do sistema econômico, que é exatamente o imposto sobre o consumo, que é exatamente o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Essa foi a razão. Por que escolhemos isso? Por causa disso. Ah, mas esse imposto não serve muito para fazer justiça social. É verdade. O melhor tributo para fazer justiça social é você cobrar imposto sobre grande fortuna, cobrar imposto sobre propriedade, cobrar imposto de renda. Só que, para fazer isso, basta ter força política. Não precisa grande coisa, precisa ter um modelo conceitual, é óbvio. Mas não precisa grande coisa. Por quê? Porque é lei simples, não é nem lei complementar, porque é um imposto de competência da União, né? O imposto de renda, competência da União, é só a União mandar e ter voto para votar, né? Com o cuidado de não piorar o que já está aí, né? Então, dentro dessa avaliação, nós entendemos que o que era mais relevante era o imposto sobre o consumo, era construir um modelo sobre o consumo. E, nesse sentido, o Granado colocou bem, a proposta da PEC 45, ela propôs um modelo. Qual que era o modelo que ela está propondo? É um modelo que se baseava, primeiro, em princípio. Antes de começar a discutir como é que seria a legislação, como é que seria o modelo, nós discutimos qual é o princípio que a gente vai observar. Então, o primeiro princípio é o princípio da simplicidade. Se tivesse alguma lógica, algo no modelo que fosse aumentar a complexidade, a gente não ia escolher. Está fora. Princípio da simplicidade. Tem que ser simples. E simples não é para o auditor fiscal, não. Tem que ser simples para o nosso consumidor. Tem que ser simples para o tomador de decisão. Tem que ser simples para o escritório de contabilidade. Tem que ser simples para o dono da empresa. Isso que é a simplicidade. Segundo princípio, a carga tem que ser transparente. Princípio da transparência. Porque é a transparência que traz a possibilidade da cidadania fiscal. Porque hoje, no modelo que está aí, ninguém sabe quanto é que tem de tributo. Você compra uma camisa, uma gravata, um tênis, um par de luva, 2 quilos de feijão, 1 quilo de alcatra, você não sabe o que você está pagando de imposto. E aí, os liberais entram, não, precisamos saber quanto é que é o imposto, e aprovam uma lei dizendo que na nota fiscal tem que ter a alíquota do imposto. É uma coisa absurda aprovar uma lei para isso, porque ninguém sabe calcular. Aí
como aprovou-se a lei, queria e aprovou. Aí depois não sabia como cumprir a lei. Aí um instituto, com toda boa vontade, acho que o Instituto do Paraná, calculou um método lá para calcular aproximadamente quanto que tinha de imposto em cada uma das compras. Esse aproximadamente passou a ser usado posterior ao Panzarini ter destroçado essa situação, né? Essa possibilidade de cálculo, fazendo uma brincadeira. Foi no mercado, comprou 6 bananas e uma cerveja, e na sequência 6 cervejas e uma banana. Adivinha qual que deu maior carga tributária? Obviamente a banana. Então, desarticulou essa confusão. E aí passou-se a dizer, ó, aproximado, ou seja, ninguém sabe. Então, o princípio da transparência é fundamental, porque é isso que vai dar cidadania fiscal. O consumidor, quando comprar um produto, ele vai saber o quanto que tem de imposto naquele produto. Então, essa era outra questão importante. O terceiro princípio é o da não cumulatividade. Porque o IVA, o Imposto sobre Consumo, IVA, ou IBS, ou CBS, na realidade é um imposto que incide sobre o valor adicionado. Significa que as etapas anteriores da cadeia de produção terão o imposto recolhido e serão aproveitados nas etapas seguintes, sem acumular tributos na cadeia produtiva, coisa que nós não conseguimos fazer. O ISS é naturalmente cumulativo, o ICMS deveria ser não cumulativo, mas não o é, o PIS e o COFINS idem. Então, é fundamental que a gente conseguisse trabalhar a não cumulatividade. Então, o modelo foi trabalhado, foi construído em cima destes princípios. E aí nós aproveitamos e criamos um modelo. A PEC 45 tem um modelo. Qual é o modelo? Modelo simples, muito simples. É o seguinte, olha, Primeira situação, vamos garantir a não cumulatividade. Como é que garante a não cumulatividade? Garantindo um modelo institucional que possa devolver os créditos. Aqui tem uma mudança radical, que é o mantra que nós criamos. O sistema só vai dar crédito para a etapa seguinte se na etapa anterior for recolhido, for pago um tributo, não como agora, que a cadeia passa crédito para frente apenas com o destaque na nota, tenha sido recolhido ou não. Então, nós invertemos isso. A primeira grande mantra é só dá crédito com o pagamento na etapa anterior. Aí dá crédito. Se não, não dá crédito. Isso é para eliminar o problema das empresas noteiras. Porque quando eu entrei na fiscalização de São Paulo, a gente corria atrás de caminhão que tinha mercadoria sem nota. Agora, a fiscalização corre atrás de nota que não tem mercadoria. É só emite nota e passa o crédito. E o camarada usa da frente o crédito. Tem um laranja no meio, esquenta e pronto, virou essa salada que é o nosso sistema. Então, simplicidade, transparência, não cumulatividade. Então, esse é o modelo. Junto com esse modelo, atendendo a esses princípios, nós trabalhamos com a ideia de alíquota uniforme. Ter uma só alíquota. Hoje é uma confusão de alíquota. A proposta era uma alíquota só, alíquota uniforme. Segunda parâmetro, não ter incentivo fiscal, redução de base de cálculo, nada. Pura e simplesmente, uma alíquota uniforme, sem subsídio, sem diferenciação, sem nada. E mais, para atender minimamente a redução da regressividade, porque esse imposto é regressivo, porque os pobres consomem mais do que os ricos em termos percentuais, para evitar isso, nós tínhamos duas colocações. A primeira é de que a própria unificação das alíquotas de mercadoria e serviço já diminuía o impacto da regressividade. Por quê? Porque rico consome mais serviço
e é o que tem a tributação menor, não passa de 5%. Mercadoria, todo mundo consome, e as alíquotas vão a 25, 30, 35, dependendo do produto, do tipo de... Então, a primeira questão é essa, juntando o ICMS e ISS, um alíquota na média de 27, 26, o outro de 5, a gente estaria cobrando mais imposto dos mais ricos do que, proporcionalmente, do que hoje. A segunda questão que a gente propôs, baseado na literatura internacional, baseado na experiência do Rio Grande do Sul, é dizer o seguinte: olha, gente, o imposto do consumo ele é regressivo, ele atinge mais os pobres. Historicamente, no mundo, sempre houve uma preocupação dos governantes com o imposto sobre a comida. As revoltas do imposto sobre o trigo, o imposto do milho, no mundo inteiro você tem problema da tributação de comida. E a maneira de resolver sempre foi reduzir o imposto sobre a comida. Isso tem 500 anos. Sempre foi assim. Aqui no Brasil, no ICMS, nós criamos, lá na década de 50, 60, criamos a isenção ou redução da cesta básica. E a cesta básica, neste país continental, é a coisa mais engraçada do mundo. Você pega a lista, tem lugar que tem ovas de peixe, tem lugar que... No começo tinha paca, tatu, tinha um monte de coisas na cesta básica. E aí ele tem uma redução. Qual é a nossa proposta? O objetivo da nossa proposta? Olha, quando você dá um incentivo para a comida, significa que você está dando redução de imposto para ricos e pobres. Proporcionalmente, você está dando mais incentivo para os ricos. Então, a proposta era aproveitar a modernidade dos nossos sistemas de prevenção e de combate à pobreza, que o Brasil tem e avançou muito nos últimos 20 anos, ter um cadastro das pessoas que estão em situação de dificuldade. O cadastro único é algo que é valiosíssimo. No mundo inteiro ninguém tem isso. A literatura fala, não, como é que vai achar os pobres? Onde é que acha o pobre? O Brasil nós sabemos bem onde ele está. Então, a proposta era, não tem cesta básica, não tem incentivo nenhum, não tem subsídio e devolve o dinheiro. Pega o imposto, calcula o imposto e devolve para as famílias de baixa renda. É claro que você vai decidir se a família de baixa renda é aquele que está no Bolsa Família, é o cara que está com um pouquinho mais acima, um pouco mais baixo, mas isso é política pública, não é política tributária. Você só me diz para quem que você quer dar o recurso e isso concentra, você faz aquilo que os sociólogos dizem, um benefício focalizado. Infelizmente, a gente não conseguiu, obviamente, aprovar tudo que a gente queria. Mas, só para concluir a primeira rodada e depois a gente abrir um pouco mais para as perguntas, o modelo que a gente pensou na 45, o mainstream do modelo, crédito só com o recolhimento anterior, a simplicidade, a transferência para o destino, o modelo de transição que nós criamos, e essa foi, acho que, um dos elementos que ajudou muito a aprovar. Nós conseguimos o apoio dos 27 estados num determinado momento, foi separar a transição para as empresas e para a sociedade da transição da transição federativa, que é aquela que reparte os recursos arrecadados entre estados e municípios de acordo com regras que vão levar 50 anos aí para que a gente garanta que nenhum estado vai ter dificuldade. Então, essas questões, elas foram aprovadas, elas estão no DNA, estão no sistema, no modelo do sistema. E isso, obviamente, implicou que a gente precisasse criar o comitê gestor, a arrecadação centralizada, para poder garantir isso. É claro que
nós fizemos, do ponto de vista técnico, a melhor proposta possível. Agora, a melhor proposta é aquela que é aprovada no Congresso Nacional, né? Senão, não adianta nada. Vai ser um livro bonito na prateleira. E aí, nós fomos relaxando, nós mesmos relaxamos algumas condições. Primeira condição que nós relaxamos foi a questão da Zona Franca. A proposta inicial, não tem Zona Franca. A segunda proposta foi, bom, se não tiver Zona Franca, não aprova. Por quê? Porque no Norte você tem 10, 12 estados, você tem 30 senador. Você vai falar o quê para eles? Não, não, vamos fechar Manaus? Tem, né? Então, a política tem o seu espaço, tem o seu momento. Na questão das alíquotas diferenciadas, a gente preferia a devolução, o chamado cashback. Eu acho que a gente errou conceitualmente na discussão do cashback. Esse termo não caiu bem, você explica, e as pessoas não entenderam. Tem muita gente boa que não entendeu o conceito do cashback, não entendeu que o cashback significava o quê? Olha, eu não estou dando incentivo para isso, aquilo outro. Eu estou falando em imposto zero para as famílias de baixa renda. Eu acho que talvez tivesse sido melhor compreendido, porque muita gente boa entrou na linha de não, vamos fazer a cesta básica, é preciso melhorar, reduzir a tributação da comida. Mas reduzir a tributação da comida para quem? Os ricos? Porque para os pobres você dá o dinheiro de volta. É a coisa mais simples que tem. Bem, então, esse é o modelo. Nesse modelo geral foi aprovado. Agora, foram criados regimes diferenciados, alíquotas reduzidas. Profissionais liberais, advogado e tal, tem uma redução de alíquota. Medicamento, tem redução de alíquota. Remédio, bicicleta para deficientes, enfim, criou-se um conjunto de regras de subsídios, de alíquotas diferenciadas, que a gente chama de sistema diferenciado. Então, tem várias alíquotas aí. Isso fere a simplicidade? Claro, se eu tivesse uma única alíquota, era mais simples. Mas seria aprovado, caso contrário? Provavelmente não. Então, esse é o desenho. Do ponto de vista do sistema como um todo, ele foi aprovado fundamentalmente aquele que foi proposto lá em 2018, 2019, que nós aprovamos para todos os apresentamos para todos os candidatos a presidente em 2018, exceto o Bolsonaro. Ele não quis saber dessa conversa. Mas todos os outros a gente apresentou, eles entenderam isso, tanto que o Alckmin fala disso até hoje, o Haddad. Aliás, um dos elementos que ajudou a aprovar isso foi que o Haddad, primeiro, chamou o API, o Bernardo API, que era parceiro aqui na construção do modelo, chamou para ser o secretário especial da reforma tributária. Segundo, quando os deputados, o Lira, sei lá, quem perguntou, bom, cadê a proposta do governo? Ele disse, a proposta do governo é que está com vocês, é essa daí que está aí. Né? É a PEC 45, que virou 110, que está aí no Congresso. É essa a proposta que está colocada. Então, eu acho que isso ajudou também muito no processo de aprovação. Então, sintetizando, quer dizer, nós temos um modelo coerente, moderno, foram feitas concessões políticas para poder fazer a aprovação, que a gente queria a alíquota única, mas isso era o que foi possível. Mas o sistema em si será enormemente mais simples. É só pensar que nós vamos ter uma única legislação para o IBS e com o irmão gêmeo, ou a irmã gêmea, que é a CBS, que é federal, que terão o mesmo fato gerador, terão as mesmas questões numa única legislação. Então, esse é um primeiro ponto. Observe isso versus 27 legislações de ICMS e mais 5 mil e tantas legislações de ISS. Então, o sistema vai ser efetivamente muito mais simples. E eu acho que o que ajudou a aprovar foram esses três elementos. Eu vou dar uma paradinha aqui para vocês direcionarem as perguntas, porque senão eu não sei se ficou claro um pouco aquilo que eu estava tentando falar. Muito obrigado, Nelson. Eu vou abrir
para intervenções, perguntas, mas eu já queria começar fazendo a primeira, inclusive pelo tipo de público que a gente tem presentes aqui, que é a outra, o outro lado desse problema, né? Que é a distribuição dos recursos oriundos do novo formato do sistema tributário, a incidência sobre os entes da federação e o processo de transição para essa incidência sobre os entes da federação, né? Isso você não abordou, mas eu acho que isso é muito importante para esse público presente aqui, é talvez a questão mais importante de todas, né? Nós não estamos falando aqui nem com o público de produtores da economia, nem de um público de consumidores da economia, mas estamos falando fundamentalmente com um público oriundo de entes federativos que terão o impacto dessa nova tributação. Eu vou citar, por exemplo, um caso em Santo André, porque a gente vai ter o processo de transição, né? Mas Santo André era um município industrializado, vem perdendo esse caráter de maneira muito profunda. O índice de participação de Santo André no ICMS no início da década de 80 estava gravitando em torno de 5,4, 5,5, né, no estado de São Paulo. Hoje ele está um pouco abaixo de 1,5, ou seja, caiu brutalmente. O ISS já ganhou uma importância praticamente idêntica à do ICMS. Mas eu quero citar uma peculiaridade no caso de Santo André, que acho que não é só em Santo André que isso vai ocorrer. O ISS tem uma importância muito grande, centrada fundamentalmente em um setor, que é turismo. Por quê? Porque a sede da CVC, que é a maior operadora de turismo do Brasil, está em Santo André. Com o ISS sendo um tributo tributado na fonte, isso tem uma importância enorme. Para manter a sede da CVC em Santo André, houve um acordo de preservar na alíquota mínima de 2%, né? Porque a CVC nada mais é do que um escritório. Ela vende no Brasil inteiro, é a maior operadora, mas ela é um escritório, é um simples escritório, né? As notas fiscais são emitidas em Santo André. Isso significa que o ISS, ao se direcionar para o destino, né, ele deixa de ser um tributo do município de Santo André. Ele passa a ser um tributo dos municípios onde se situam as pessoas que viajam. É, e, e mais, não há nenhuma condição para Santo André garantir a preservação da CVC no seu território. Eu estou citando esse exemplo para mostrar que essa simples mudança da origem para o destino, e mesmo com o processo de transição de longo prazo, é impossível calcular isso nesse momento, mas é fácil de perceber que vai ter um impacto enorme, né, sobre as finanças da Prefeitura de Santo André. Isto é um fenômeno que vai ocorrer de maneira absolutamente generalizada em municípios onde você tem setores, né, que se sentam, que têm centralidade, né, nas fontes do tributo. Na questão do ICMS, idem, mas o ICMS, ao transferir da origem para o destino, e tendo uma transição de longo prazo, esse impacto vai se diferir no tempo, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco o mecanismo como se dá e como é que isso vai garantir uma certa estabilidade de transição no processo para os entes federativos, tanto estados quanto municípios, né? Porque isso, com certeza, ganha, né, ganha um nível de preocupação muito grande. Eu não sei, Nelson, se eu devolvo já imediatamente para você, ou se talvez valesse a pena a Eu gente acho que essa pergunta ela é tão crucial que eu acho que valeria a pena, porque ela é tão específica e crucial, né? Eu acho que valeria a pena respondê-la, e depois continua o debate, porque senão fica longe. Se você Eu permitir, eu poderia gostaria. complementar a pergunta do Granato, Claro. fazer o raciocínio, só para fazer o raciocínio inverso. Colocou a situação de Santo André.
na distribuição da cota-parte do ICMS em São Paulo para os municípios, assim de cabeça, o número não é exatamente esse, mas o per capita deixa eu ver quem que é, Francisco Morato recebe é 30 vezes menor que talvez Paulinha receba. Com essa transição, aí para fazer a pergunta inversa, com essa transição de 50 anos, sei lá de quantos, a gente não vai perpetuar a desigualdade da arrecadação pública per capita, ou isso vai ter algum impacto nos próximos anos? Eu acho que o Fúncia quer fazer uma pergunta na mesma direção, não é não? Ele pode fazer num terceiro aspecto ainda, que eu acho que é o que ele vai abordar. Por favor, Fúncia. Bom, obrigado aí, então, Nelson, também pela essa exposição que dá um resgate histórico, né, do processo. Acho que foi importante isso, né? Além dessas duas questões que foram colocadas, né, eu queria só colocar três coisas que eu queria que também pudesse comentar, né? Essa questão desse órgão central, dessa estrutura arrecadatória centralizada, e a questão relacionada à distribuição, né, dos critérios de distribuição para os municípios, pensando esta parte aqui dessa parte da tributação, né? Por que é o Estado que tem que arrecadar e fazer a distribuição? Essa era uma pergunta que eu até hoje, conversando um pouco com o Rubão, né, a gente estava refletindo um pouco, né? Porque se já está definida quais são as regras de distribuição, por que já não faz assim, coisa similar ao que faz no IPVA, por exemplo? Porque a gente sabe o problema que a gente tem, você, Nelson, viveu bastante isso também por conta de quando estava em São Paulo, né? Que uma grande dificuldade que a gente tem é de ter certeza, né, de que aquilo que o Estado diz que, olha, o que eu arrecadei de CMS para distribuir é X, e a gente tem que aceitar, não tem nenhum mecanismo de transparência nesse processo, né? Então, essa é uma pergunta. A outra, se foi pensado que se reduziu a capacidade potencial futura de tributação dos municípios, por quê? O que está crescendo são serviços, né? E o Estado não tinha competência de tributar serviços, exceto aqueles que estavam definidos na Constituição. Mas esses que nós estamos nos referindo de uma mudança da estrutura produtiva da economia, quer dizer, agora você vai aquilo que lá para frente os municípios potencialmente poderiam trabalhar para melhorar a sua receita, vai estar sendo repartido com o Estado, porque é um tributo só, né? Então, e isso vai enfraquecer um pouco mais a posição já frágil dos municípios quando a gente olha o conceito de receita disponível após a tributação, né? Quer dizer, o que a gente tem? Você tem a competência de tributar, você tem, depois que faz as transferências, você tem a receita disponível. Os municípios, pela Constituição, ficaram com a maior parte dos encargos sociais e de outras áreas de políticas públicas, né, de uma maneira geral, e por outro lado, eles são dependentes, exceto alguns poucos municípios grandes, são dependentes, excessivamente dependentes das transferências. Isso vai reforçar isso. Queria um pouco também ver essa tua visão em relação a isso. E a última pergunta começa a ter uma certa discussão sobre como é que se foi pensada como é que se equaciona a questão da vinculação da saúde e educação, né? Na medida que educação não, mas a saúde tem percentuais diferentes para estados e municípios de piso, né? E com essa regra agora de um tributo só, como é que isso vai ser trabalhado? Enfim, era isso que eu queria colocar. Obrigado pela oportunidade. Grato, Fúncia. Eu acho que eu vou devolver para o Nelson já, porque isso já é uma segunda palestra, é um segundo tema, né, para a palestra dele. Nelson, com você, por favor.
Vamos lá. Essa questão federativa foi uma. Todas as questões são pepinosas, mas essa foi uma das mais pepinosas que a gente enfrentou, né? Por quê? Porque, do ponto de vista do sistema, do modelo tributário, não faz nenhum sentido o tributo pertencer à origem, aonde ocorre a produção. Porque, aliás, é isso que levou à guerra fiscal. O camarada, para atrair a empresa para São Paulo, ou no caso é o contrário, para atrair a empresa de São Paulo para Goiás, né, que aconteceu muito no começo dos anos 2000, ele dava um incentivo para o camarada vir produzir lá. Não precisa pagar o imposto, paga e pega um empréstimo por mais não sei quantos anos. Enfim, isso atraiu as empresas para os diversos estados. Mato Grosso, para Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina entrou numa campanha, numa linha de ampliar a guerra fiscal, estimulando a importação. Gente, não é brincadeira, não. Uma coisa você tira de São Paulo para Goiás, tá bom, né? Tá tudo aqui e tal. Então, é pior, é melhor. Agora, você incentiva a importação, transforma a guerra fiscal para importar por Santa Catarina, você paga 4%. Uma loucura. E cá para nós, né? O modelo, além de maluco, ele é profundamente injusto. É profundamente injusto, porque é um modelo que suga recurso das regiões mais pobres. Quando o Granado deu exemplo do turismo, mas empresa de leasing, empresa de prestação de serviço, ele vai se colocar lá em Osasco, lá em Itapecerica da Serra e tal, e drena recurso de todos os países, de todos os estados, de todos os municípios brasileiros e vai para aquele município específico. O Guto lembrou a questão da Petrobras. Gente, Paulínia. Não é só Paulínia, não. Você tem Paulínia, você tem. Na Bahia, você tem uma cidade lá que a per capita deles é assim, é explosiva, não cabe no gráfico. Então, é profundamente injusto isso. Você drenar recursos das regiões pobres para as regiões ricas, que são as que têm competência, capacidade para fazer a guerra fiscal. Uma guerra fiscal mais barulhenta, menos barulhenta, mas é uma guerra fiscal. Então, quando nós pensamos, precisamos acabar com a guerra fiscal. Nós precisamos melhorar a distribuição da tributação, não é por município, é per capita, Gutermann. É para as pessoas. Faz sentido Diadema, que até pouco tempo atrás era uma cidade só dormitório. Não recebia nada de transferência. Agora não. Agora não. Agora haverá uma mudança significativa. Primeiro, porque você tira o gás da guerra fiscal, tanto do ICMS quanto do ISS. O exemplo que o Granado dá não é bem de uma guerra fiscal, deu incentivo, ficou a mínima, mas tem lugares que tem uma caixa postal para você montar a sua empresa e pagar ISS lá na caixa postal, gente. É inadmissível um negócio desse. Então, era preciso construir um modelo. E vejam, todo prefeito sabe fazer conta. Se ele não sabe, tem um secretário que sabe. Então, todo mundo entendeu como é que ia ser o modelo. O que foi a proposta que o CECIF fez? Falou, olha, gente, não dá para transitar do modelo que está hoje, com a produção na origem, pertencendo à origem, tanto o ICMS quanto o ISS, não dá para a gente fazer a transição para a sociedade num tempo de 10, 20, 15, 30 anos. Não dá. A transição do ICMS para o IBS, do PIS/COFINS para a CBS, a transição, ele vai começar em 27 e acaba em 32, 5 anos, 6 anos, e acabou. Agora, para fazer a transição, e esse foi sempre o grande problema, toda vez que se pensou no modelo da origem para o destino,
ia junto à distribuição de recursos para Estado e município. Aí não dava certo, né? Porque o prefeito olha e fala, pelo amor de Deus, o ICMS acaba em 5 anos, 6 anos. E o ISS acaba em 5 anos, em 6 anos. Então, em 5 anos, 6 anos, eu não tenho mais nada? Tá louco? Como é que eu falo? Como é que eu aviso a mulher lá em casa desse negócio? Não dá para fazer. Então, a reforma não saía por causa disso. Qual foi a grande sacada que a construção coletiva, para falar a verdade, eu não sei nem de quem foi a ideia, porque foi tão coletivo, tão debatido, que eu nem sei a hora que apareceu a ideia, mas quando apareceu ficou claro. Vamos separar as duas transições. Separa. A transição do imposto IBS, CBS, PIS, COFINS terá um tempo determinado. O ICMS acaba em 2033. Ponto. Não dá para fazer a distribuição, dizer o seguinte, olha, meu querido, a distribuição do ICMS, a cota parte dos 25, também vai acabar em 5 anos. Tá louco. Interne esse camarada. Então, a lógica foi, vamos construir um novo modelo para fazer a distribuição do recurso no longo prazo. E isso levou a necessariamente, Fúncia, a ter um comitê gestor. É fundamental que tenha um comitê gestor. Para quê? Para fazer a arrecadação centralizada. Porque a única maneira de eu dissociar a transição, e isso é muito complexo, pouca gente entendeu isso. A única maneira de eu fazer a transição é dissociar a transição para empresas e sociedade da transição para a distribuição de recursos. Então, a transição para os recursos, ela será levando em conta o padrão que tem hoje, atualizado monetariamente. Então, Granado, você não vai perder amanhã. A CVC pode ir para onde quiser. Não interessa onde é que ela vai, porque o recurso vai pertencer aonde estão as pessoas que estão consumindo. A questão de Paulínia também vai pertencer aonde o imposto, o petróleo está sendo consumido. Não é mais Paulínia, não é mais São José dos Campos, não é mais... Agora ela vai ser. A arrecadação centraliza, tem o patamar básico, esse patamar é corrigido e vai ser distribuído ao longo dos anos. E qual é o modelo? O modelo é óbvio, né? A gente vai reduzindo a parcela que é distribuída com base na arrecadação atual e vai elevando a participação pelo destino. De tal maneira que daqui a 50 anos, ainda depois, mas tem mais um chorinho, aí vai terminar. E com isso, então, a gente pode garantir que não haverá perda para os municípios. Tanto não haverá que os municípios aprovaram. A Confederação Nacional dos Municípios aprovou. A Frente Nacional do Prefeito, infelizmente, não veio discutir. Poderia ter sido melhor. Tem aspectos que alguém levantou aqui, a questão por que a cota parte do ICMS ou aquilo que vai corresponder à cota parte ainda vai para os estados para depois voltar para os municípios? Não precisaria. Poderia ter. Qual é o conceito técnico mais adequado, Fúncia? Seria transformar a cota parte do ICMS que pertence aos municípios num percentual da alíquota dos municípios. Aí você teria um incremento, um fortalecimento dos municípios, porque eles passariam a ter não 2,5%, 3% da alíquota de referência, mas teriam uns 4,5%, 5% da alíquota de referência. E isso daria condição para fazer investimento em administração tributária para fiscalizar o consumo no seu território. Mas não vieram conversar, não procuraram e a gente não conseguiu levar isso, porque era muita complexidade para levar. E o interessado não estava na mesa. O interessado, que é os municípios médio e grande. Para os municípios pequenos, 2% ou 6% de nada é nada. Os grandes teria peso, mas não vieram. Infelizmente, não vieram. Acho que faltou muito debate. Nós sentimos a falta de muita gente no debate. As pessoas que
dos municípios grandes não vieram, não participaram, não interferiram, não ajudaram a construir, e depois, claro, quando chegou, chega na bola, chega atrasado, né? Aí já foi, né? Não sei se ficou claro, essa questão. Não, acho que ficou sim, acho que ficou. Acho que isso responde em parte. Eu tenho uma segunda questão, mas eu queria colocar um pouco depois, porque eu queria abrir para as pessoas que tiverem interesse ainda em fazer intervenções. Francisco Vignoli. Ô, Nelson, como você mesmo explicou, a gente já tinha conversado, eu e você, sobre essa ausência que você agora há pouco destacou aí da frente, né? Por outro lado, a gente tem que lembrar que dos 5.570 municípios que o país tem, 80% deles, 81 para ser mais preciso, tem até 30 mil habitantes. Portanto, esses caras têm interesse numa situação desse tipo, porque eles têm uma dificuldade natural em tributar o que não é a característica dos municípios médios e dos municípios grandes, né? Por outro lado, eu também lembrando, e se eu tiver errado, você me corrija, mas numa das conversas que a gente teve, você falou que acabou sendo incluída no projeto a questão de que a planta genérica de valores deixaria de ser aprovada no Legislativo, na Câmara Municipal, e passaria a ser aprovada por decreto. Lembrando o, o que o Granado falou aí de Santo André tem uma situação louca, né? Do ponto de vista da planta genérica. Foi aprovada uma planta genérica, depois o município, a Câmara foi lá e bateu pesado contra, voltou para a planta de 2017 e ela tinha um prazo para vigorar e hoje isso aí está uma loucura. E aí é que está. Tem espaço para você crescer no imposto sobre a propriedade, não só em Santo André, mas eu estou me referindo especificamente a Santo André porque o Granado conhece isso de trás para frente, né? Agora, isso aí foi incluído mesmo? Quer dizer, a planta genérica vai poder ser aprovada por decreto e, se vai, quando que isso começa a valer? Cláudio Graziano. Boa noite a todos. No começo eu não consegui falar, mas tem um monte de gente aqui que há anos eu não via, como o Chico Fúncia, o Chico Vignoli, que há muitos anos a gente não participava de atividades em conjunto. Mas o que eu queria comentar é o seguinte: eu não tenho a solução, certo? Mas me parece que essas longas transições, que inclusive, pelo que o Nelson explicou agora há pouco, foram separadas em vários pedaços, né? Em alguns pedaços, essa transição me parece que o objetivo de simplificação que estava colocado, me parece que perde um pouco, né? Com essas transições tão longas, durante o período, por exemplo, do ICMS até 2033, parece que perde um pouco, a simplificação acaba ficando um pouco diluída, né? Mas eu não tenho a solução, só um comentário, né, a respeito dessa dificuldade que tinha que ter alguma coisa, né? Porque senão você não pode de um dia para o outro mudar a arrecadação do ente, tá? Com relação ao cashback, eu não vi exatamente como é que ficou no PLP, mas me parece que o objetivo inicial, que inclusive no Rio Grande do Sul isso acontece, certo? Eu acho que o objetivo de ser imposto zero para determinada faixa de renda ou faixa de consumo, alguma coisa desse tipo, me parece que não tá contemplada na prática, né? Parece que o cashback, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na verdade, virou quase que um Bolsa Família estadual,
certo? Ele não corresponde a efetivo a alíquota zero para aquela faixa de população, certo? E um terceiro que aí a questão não é sobre essa emenda constitucional, quer dizer, é sobre a emenda, porque tinha lá nas premissas, eu lamento que a mudança do imposto de renda, né, ou que poderia realmente combater a regressividade, né? O prazo que foi colocado de 90 dias já venceu e a gente não vê nenhum movimento para que isso aconteça, e lógico que isso tem também o quadro político e tudo mais, né? Mas é muito ruim que essa parte que realmente combateria a regressividade esteja meio que um pouco esquecida, né? O próprio prazo que estava na emenda constitucional já venceu há 4 meses e nada aconteceu, tá? São esses mais comentários do que perguntas para o Nelson, tá? Obrigado, Cláudio. Bom, eu não estou vendo ninguém mais inscrito. Eu vou devolver para o Nelson, mas queria já acrescentar, Nelson, mais duas outras questões, né? Uma delas diz respeito a algo que eu não vi na reforma tributária, mas que tem incidência muito grande em alguns entes federativos, inclusive criando ilhas da fantasia no Brasil, que é o tema dos royalties, né? E principalmente os royalties do petróleo, e dentro dos royalties do petróleo, principalmente os royalties produzidos na produção no mar territorial, né? Porque tem uma aberração na legislação que rege isso, que diz respeito à definição do mar territorial de estados e municípios, né? O mar territorial do Brasil, todo mundo sabe o que é, mas o mar territorial de estados e municípios, ele é uma loucura, certo? Porque depende se o litoral daquele território, seja ele estado, seja ele município, se o litoral é côncavo ou convexo, porque ele tem o tema da projeção ortogonal, certo? Na divisa, no ponto de divisa, que faz com que, se o litoral for convexo, como é o caso do estado do Rio, eu vou pegar o estado do Rio, né? Se o litoral tem um formato convexo e você traça essas projeções a partir do ponto de limite dos limites territoriais, né? E aí você tem o Rio como convexo e São Paulo como côncavo. Só essa regra faz com que a Bacia de Santos esteja praticamente inteira no mar territorial do Rio de Janeiro, certo? E isso, quando joga para municípios, cria algumas maluquices, como são os casos de Campos e de Maricá, por exemplo, certo? Que acabam criando um per capita com origem nos royalties do petróleo produzido em águas profundas, né, dentro do mar territorial dos municípios, uma maluquice, certo? Os municípios ao lado de Maricá, ou ao lado, como tem o território côncavo e não convexo, eles não têm mar territorial. Então, alguns municípios e alguns estados têm um enorme mar territorial e outros municípios têm um muito pequeno mar territorial ou quase nada, né? Eu não vi isso na reforma tributária e eu acho que esta é uma distorção importantíssima na questão da distribuição federativa dos recursos com origem tributária, entendendo os royalties também como uma forma de tributo. Essa é uma questão que eu queria levantar. A segunda questão que eu queria pedir para você, agora, já que você vai para a sua fala final, é que você abordasse o tema da segunda fase da reforma tributária, que está prevista no conceito original, que é como se vai ser encaminhado isso, se tem perspectivas disso ser encaminhado para o Congresso, que é o tema da tributação sobre riqueza e renda, né?
que tem, esse sim, uma incidência muito forte no tema da justiça fiscal e da incidência dos tributos sobre a alta renda ou sobre os altos patrimônios. Bom, eu não tenho mais ninguém inscrito, eu vou devolver então para o Nelson, sabendo que as questões levantadas dão origem a uma segunda palestra, uma terceira Ah, palestra, e eu vou. tranquila. Bem, bom, primeiro, o Chicão, a questão da legislação do IPTU foi algo que a gente tratou, isso entrou como emenda, e até a última versão continua lá. Eu acabei não vendo se mexer, mas não mexeu porque não vi ninguém gritar, não deve ter mexido. Então, o que está regrado que o município aprova, por lei, as regras da planta genérica, aprova as regras, como é que funciona, como é que vai, quem não vai, blá, 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 blá. Mas a planta de valores em si pode ser feita por decreto. Isso é o que foi colocado lá atrás e eu confesso que eu não estudei com profundidade agora esse último que foi aprovado. Mas como ninguém reclamou, eu acho que isso está lá. Eu não vi ninguém reclamando, está lá esse negócio. É, a outra pergunta que foi feita aqui é a questão se a transição não fere a simplificação. Não, fere, né? São custos opostos, né? O ideal era que eu provou a emenda constitucional vira a chave e começa a funcionar. Seria o ideal da simplificação. Mas quando a gente trabalha com princípio, né, a gente usa um princípio, mas tem hora que esse princípio tem que ser relativizado, porque senão vira a chave, funcionou. Pô, mas aí não vira, aí não aprova, né? Por quê? Porque as empresas, os estados, os municípios, eles estão acomodados nessa água, nessa fervura que está matando os camaradas, né? Porque a guerra fiscal, tudo, ele está numa água fervente. Mas se você disser para ele sair rapidamente, ele vai sentir frio danado. Por exemplo, mudou o ICMS. Você fecha todos os galpões que tem na divisa de Minas Gerais com São Paulo, que estão lá para aproveitar o incentivo comercial. Então, se fizer de uma vez, virou, você fecha aquilo tudo. E tanto é que a transição nossa, que a gente propunha para a mudança no ICMS, era de que fosse mudando um quarto por ano. No primeiro ano, reduz as alíquotas de ICMS em 25, depois reduz em 50, 75 e 100. A proposta que desceu no Congresso foi uma proposta que eu compreendo, mas não gosto, mas compreendo. Mas era que dava. Vai reduzir o ICMS em 10%, depois 10%, depois 10%, depois 10%, depois 60%. Por que isso, gente? É porque o pessoal sabe que vai mudar isso, e isso é o objetivo da reforma. Vai mudar o aparato econômico do país. Hoje nós temos uma ineficiência econômica brutal. A mercadoria sai de São Paulo, vai para Minas, de Minas vai para o Rio de Janeiro, depois vai para o Espírito Santo, depois volta para São Paulo. Isso quando tem mercadoria, quando não é só a nota, né? Então, isso é um absurdo. É um cúmulo da ineficiência. Eu preferia que fosse mais rápido, mas não daria para aprovar, porque empresas fizeram investimento, o galpão está lá, está alugado por 3 anos. Bom, 3 anos ele vai perder 10 de potência, 20, 30, aí ele já não aluga mais. Então, tem consequência, a transição é para minorar as consequências econômicas da mudança de origem para destino. Então, ela não simplifica, não simplifica, mas tem esse problema. Questão do cashback, Bolsa Família. Olha, gente, o que acontece é que a devolução do imposto para as famílias de baixa renda
não foi discutido com profundidade. Não foi discutido com profundidade. Com a mesma profundidade até que a gente gostaria. Até porque essa discussão sai fora do campo do sistema tributário. Isso vai para o campo da política pública. Isso vai para o campo da política social. Então, nós no CECIF, a gente fez tem uma nota técnica sobre isso, calculamos e tal, mas a gente não se sente muito capacitado para fazer com profundidade essa discussão. Então, olha, vai devolver o dinheiro e tal, mas vai devolver só para quem é do Bolsa Família? Vai devolver para quem está no cadastro que tem incentivo do ICMS de energia, de água? Nós vamos devolver 100% do imposto? Vamos devolver 70%? Isso não é política tributária, isso é política social. E aí, eu acho que aqui a gente perdeu o pé. Por quê? Porque a gente falou em devolver, a gente optou, tecnicamente, por fazer uma política social focada, não dispersa. O que é uma política focada? Eu vou dar o benefício para famílias até 2 salários. Vou dar para famílias até 3 salários. Nós temos estatística, nós temos IBGE, nós temos CadÚnico, nós temos condição de fazer isso. Mas a decisão política não está muito no campo do povo que mexe com a tributação. Isso é mais do outro lado. E aí, essa coisa ficou meio solta. Tanto é que nós fizemos uma coisa que, do ponto de vista técnico, é um absurdo, né? Nós fizemos o benefício focalizado, então, tem a devolução do imposto para a família de baixa renda, do imposto de energia elétrica, do imposto do gás de cozinha e de água. Está lá, devolução, 100%. Mas fizemos a devolução do imposto sobre a comida, sobre uma parcela a ser definida. E aí fizemos também a cesta básica. Não, peraí, esses modelos, eles não se juntam, eles são diferentes, né? Eles são diferentes. Se eu usar a devolução do imposto, eu não posso reduzir o imposto de nenhuma mercadoria, porque eu preciso arrecadar de todo mundo para poder devolver para as famílias de baixa renda. Então, nós fizemos uma coisa interessante, né? Eu acho que é meio sui generis no mundo. Nós damos o cashback, nós damos a devolução do imposto e ainda damos a redução da alíquota da comida. Mas nunca fazemos direito, porque aí não reduz 100%. E quando a gente vai implantar, tem também problemas operacionais da implantação. Por exemplo, a devolução do imposto, o Uruguai faz a devolução do imposto. O Uruguai é desse tamanhozinho, né? Cabe ali na Zona Sul inteira. O Uruguai inteiro cabe ali na Zona Sul. Bom, eles devolvem. O camarada vai no supermercado, dá a tarjeta, ele já não paga o imposto. Está resolvido. Eu acho que é o melhor sistema, mas aqui nós temos que ter o supermercado que fica na Avenida Paulista e eu tenho o mercadinho que fica em São Miguel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro. E eu quero ver fazer isso lá. Bom, se eu tenho uma regra que é geral, não dá. Então, aí tem os aconchambramentos. Você dá uma parte, de acordo com a venda em si, a outra parte é de acordo com uma estimativa do consumo da POF, para poder funcionar esse negócio nesse país continental. Então, aí dá margem a isso que o Cláudio falou há pouco. No Rio Grande do Sul parece um Bolsa Família estadual. Parece mesmo, não é muito diferente. Se você tiver as mesmas regras para devolução do imposto, as famílias que estão na Bolsa Família, se você colocar o corte ali, você vai dar para as mesmas famílias. Como eles trabalham com duas parcelas diferentes, eles trabalham com a parcela que é vinculada ao imposto, à tomada de nota, etc, etc. Tá bom, isso aí se liga com o imposto. Mas ele tem uma parcela que é fixa. E aí isso se liga, claro, você liga com o Bolsa Família. Agora não tem nenhum problema.
Ao fim e ao cabo, eu estou fazendo uma distribuição de renda. A diferença também é uma diferença círculo de X, né? Você dizer, não, quando eu estou fazendo a devolução do imposto, a contabilidade desse valor, ele entra como uma redução de receita. Contabilmente, entrar como redução de receita significa que esse valor não estará do lado da despesa e, portanto, não sofrerá contingenciamento, viu, Chicão? Essa que é a razão. Bota lá, redução de receita, não vai sofrer contingenciamento. Então, mas, ao fim e ao cabo, para quem interessa, é exatamente a redução da carga tributária sobre os mais pobres. É isso que interessa. Se chega como redução de receita, se chega como despesa pública, ele não vai ter a mínima preocupação, e não vai perder noite de sono com isso, não. Bom, mas eu acho que a gente precisava ter explicado melhor. Eu estou me penitenciando aqui, eu acho que na evolução precisaria evoluir para ter uma alíquota só, não ficar discutindo se tem carne de picanha, não tem carne de picanha. Eu quero ver o cara separar a carne de picanha da carne de pescoço. Tem até uma lenda que, um determinado estado aí, colocou carne de segunda na cesta básica, carne de primeira, traseiro, não. Então, traseiro tinha tributo, dianteiro não tinha tributo. Depois de alguns anos, viu, Rubão? Teve uma mudança genética lá naquele estado. Os bois passaram a ser bípedes, só tinha dianteiro. Então, eu quero ver fazer distinção. Estou esperando alguém ajudar aí, né? Mas, então, a questão da segunda parte aí. A questão da segunda parte. Olha, a discussão conceitual do imposto de renda, nós fizemos, nós, CECIF, junto com a Fundação Perseu Abramo, nós fizemos essa discussão no ano de 2022 inteiro, passamos um ano discutindo isso. E aprofundamos muitos aspectos, questão de tributação de dividendo, a tributação da folha, a tributação dos fundos, os fundos no exterior, etc. O Fernando Haddad, quando levou o API para trabalhar com ele, levou também o Lória, que é um dos advogados tributaristas que mais entende tributação de renda, principalmente dos fundos. E essas mudanças que foram feitas ano passado, do imposto de renda dos fundos, foi muito importante, foram muito relevantes. Ninguém percebeu nada, mas quem paga imposto percebeu, né? Isso incentivou e muito a arrecadação. Coisa de 40 a 50 bi. Não é nada desprezível. Então, está lá, está feito e tal. A questão dos dividendos e tal, está pronta a discussão, está pronto o debate. Não estou no governo, não sou governo, não falo pelo governo, e acho que, como todos nós aqui já passamos por governo, sabemos, quando houver condição política, vai. Quando não tiver, não vai. A questão não é técnica. Todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer. Talvez até, eu acho, que o pessoal que faz diálogo devesse se aprofundar. Como é que deveria ser? Não é esperar o governo mandar. Aliás, essa é uma das coisas importantes dessa reforma. Essa reforma que mandou não foi o governo, foi a sociedade que mandou essa reforma. Eu acho que valeria a pena o pessoal estudar, discutir, debater, formular proposta. Formular proposta na sociedade. Vai dizer quem paga imposto, por que tem que pagar, quanto tem que pagar, de que jeito tem que pagar. Eu acho que nós temos competência técnica para propor isso para o Congresso Nacional. Nós temos deputado, nós temos senador, nós temos interferência, somos cidadãos, podemos fazer. Então, eu acho que a segunda fase virá do governo quando tiver condição política. E acho que se a sociedade discutir e aprofundar esse debate, facilita muito mais essa questão e ter uma condição política de fazê-lo. A última questão eu deixei aqui por último proposital, o Granada, é a questão dos royalties.
Não tenho nada com côncavo, com convexo. Isso vai dar problema para a Guiana, que agora eles têm lá mar territorial e lá tem petróleo, e lá também tem que entender como é que faz. Vocês são aqui do sul, é bom pensar esse negócio. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o que está errado, o que é problemático, não é essa questão do côncavo e do convexo. O que está errado é a distribuição de royalties para o município com base, sei lá eu no quê, e para o Estado também. Eu acho que a reforma, a hora que você mexer, acabar com o PIS, COFINS, ICMS, ISS, acabar com tudo isso, fica claro, eu acho que vai ter que discutir royalty. Vai ter que discutir que imposto é esse? Para que serve esse imposto? Por que ele não é imposto sobre o consumo também? Por que não incorpora a arrecadação dele no imposto sobre o consumo? Nós não ousamos fazer isso. Nós pensamos. A CID, para que a CID? Por que a CID também não entra? Podia ter entrado. O royalty, por que não entra? Aí a distribuição é outra discussão. A discussão é em função da população, é per capita, é outra discussão. Então para mim, eu acho o seguinte: nós no CECIF e no debate, o que nós fizemos foi escolher o tamanho do inimigo. Então, o royalty é muito complicado, deixa fora. CID é muito complicado, deixa fora. Não sei o que. Tá bom, deixa fora. Depois, a hora que esse negócio aqui estiver rodando, eu acho que a sociedade vai perceber por que a cidade XYZ recebe 1 bilhão de royalties para ficar calçando com pedrinhas de brilhante para o meu bem passar. É isso? Então, eu acho que o problema não está no côncavo convexo, o problema está no royalties. Eu acho que precisa mudar e lá na frente a proposta é que incorpore o subconsumo. Bom, Nelson, eu quero agradecer muito. Eu acho que, primeiro, dar parabéns não só pela exposição, mas eu acho que até pela concepção, né? Parabéns pelo fato de ter, historicamente, conseguido avançar. Ainda não está concluído esse processo, ainda tem. A matéria está no Senado, ainda provavelmente volte para a Câmara, é possível ter essa ou aquela mudança, mas eu acho que pela primeira vez em muitos anos vocês conseguiram uma façanha que foi fazer esse tema vir a debate e provocar conclusões, né? Acho que esse parabéns é importante, mesmo reconhecendo que esse é um passo que vai necessitar, historicamente, para o futuro, novos passos, né, para corrigir distorções que ainda permanecem no sistema tributário, né? Eu acho que esse sistema facilita muita coisa. Então, eu queria agradecer muito né, a sua participação, a sua contribuição. Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco e queria já deixar um convite para todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube para que voltem a estar conosco na próxima segunda-feira, num novo debate AMSUR.